E aqui conosco, o Dr. Túlio Petrucci, que é o nosso especialista na área de pneumologia, e vai falar sobre a questão da apneia e também falar um pouco sobre o ronco. Dr. Túlio, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bom dia, né? É um assunto muito relevante, ainda é um assunto um pouco polêmico, mas assim, existe uma tendência que no futuro seja um dos assuntos mais comentados da área médica, porque quem não conhece, quem não tem na família alguém que ronca, né? Isso pode gerar uma preocupação futura para esse paciente. Com certeza, e é nosso dever hoje, exatamente aqui no Estação Saúde, falar um pouco sobre a apneia. Se você ronca, a tendência de você ter apneia é muito grande. Aliás, temos até alguém na equipe aqui que tem esse problema do ronco, mas não sabemos se ele tem apneia. Para isso tem exames específicos. E muitas vezes chamado de trator, britadeira e até mesmo de ulção, né? Se você tem esse apelido, possivelmente você já está com a apneia muito evoluída. 30% da população, né, normalmente descobre só depois que casa. Doutor Túlio, mas vamos entender agora, né, através da sua especialidade, apneia. O que vem a ser apneia? Bom, o termo apneia se traduz de uma interrupção parcial ou total à passagem do ar, certo? Então essa como eu falei, essa interrupção ela pode ser parcial, certo? Não havendo uma obstrução total, e em casos mais avançados da doença, essa obstrução pode ser total, trazendo muitas consequências da ordem cardiovascular, da ordem física e cognitiva para esse paciente. As pessoas devem estar se perguntando, o que ele está falando na questão é o ronco? Não, ele vai exatamente agora explicar a diferença entre ronco, né, e apneia. Porque segundo o especialista, a apneia seria o bloqueio dessa passagem do ar. Existe uma diferença entre ronco e apneia? Sim, o ronco é apenas um sinal clínico, né? É um sinal clínico que pode haver apneia associada. O ronco é um ruído, certo? Causado pela obstrução parcial ou total da passagem de ar pelas vias aéreas superiores. Esse ronco pode ser, na maioria das vezes, ele é acompanhado de apneia, certo? Que é a doença, que é a síndrome. O ronco é uma questão social. Geralmente, quem ronca percebe. O diagnóstico é dado por algum familiar, certo? Pela esposa, pela filha, que traz esse paciente para o consultório para se tratar. Então, a gente chama a atenção para a questão familiar também, que o ronco, ele atrapalha, primeiro, o cônjuge, a dormida do cônjuge, a dormida da filha, mas certamente pode vir por trás vários problemas sérios de saúde. Ok, e para você entender melhor a explicação do nosso especialista, estamos aqui hoje com ele, Dr. Túlio Petrucci, que é o nosso consultor na área de pneumologia, faz parte do grupo da Clinar. Eu quero lembrar que a Clinar fica na Rui Carneiro, o telefone é Clinar 3041-3700. Está na tela, Clinar 3041-3700. Quero agradecer, inclusive, à clínica por ter liberado o nosso especialista para falar um pouco sobre a apneia do sono. Diretor, vamos colocar na tela agora um vídeo, né? Um vídeo bem explicativo, mostrando passo a passo como é que é essa passagem do ar para o pulmão. Na tela do Estação Saúde. Doutor, pode ficar à vontade. Bom, aí um indivíduo em decúbito dorsal, que predispõe já por si só, predispõe o ronco. Aí nós temos a passagem do ar pelas vias aéreas superiores, pela rinofaringe, pela orofaringe. Uma flacidez da musculatura que causa a obstrução dessa passagem do ar, que, como eu falei, ela pode ser total ou parcial. Existem casos assim de pessoas que têm predisposição a ter essa apneia? Bom, existe um grupo de risco para se ter apneia, para se roncar. São geralmente indivíduos que estão acima do peso, os indivíduos obesos, ou que tenham sobrepeso, que engordaram bastante, principalmente nos últimos 2 anos. Indivíduos que têm patologia nasal também, que tenham desvio de septo, que tenham polipose nasal, que tenham rinite alérgica, que tenham sinusite de repetição. Pacientes que fumam também têm uma maior incidência de apneia.
indivíduos que têm um pescoço curto e o pescoço grosso, certo? Que tem o queixo voltado um pouco, uma retrognatia, o queixo um pouco para trás também. São indivíduos que têm mais risco, entre outros pacientes. Esses seriam os grupos de risco, os pacientes que fenotipicamente, ou seja, que visualmente se encaixariam como predispostos para se ter apneia, para se roncar. Agora vamos entender melhor, né? Ele falou exatamente das pessoas que têm predisposição para isso, mas vamos entender agora, nós sabemos que isso, saber se tem solução ou não daqui a pouco. Mas antes da questão da solução, né, se tem cura, né, vamos saber se tem cura. Mas eu queria saber, doutor, no caso, por exemplo, o não tratamento disso aí, né, quais são as possíveis consequências de uma apneia? Bom, a apneia do sono ela deve ser encarada como uma doença grave, uma doença importante. As consequências clínicas, primeiro, são da ordem cognitiva. Geralmente, essas obstruções à passagem de ar, ela fragmenta o sono do indivíduo. O indivíduo tem aquele sono fragmentado, aquele sono não restaurador. Existe uma coisa chamada microdespertar, que é aquele despertar que o indivíduo, é aquele sono superficial. O indivíduo está dormindo, né, aparentemente, mas ele desperta, ele microdesperta várias vezes, fragmentando o sono, chegando ao ponto de despertar, de fato, várias vezes durante a noite. Então, as alterações cognitivas são as primeiras. Quando isso não é tratado a tempo, não é valorizado, podem aparecer sinais da parte cardiovascular, como aumento da pressão arterial, certo? Maior risco de infarto, de angina, de AVC por parte desse indivíduo. Em casos extremos, até um aumento da prevalência de morte súbita. Aquele indivíduo ele realmente pode morrer dormindo. Assim, para o sexo masculino, até uma perda da potência sexual é observada na maior parte dos indivíduos que têm apneia do sono. Então, primeiro vem os sintomas da ordem cognitiva, depois os sintomas da parte cardíaca, né? Passando também pelos sintomas endocrinológicos, né? Um paciente ele tem dificuldade de emagrecer, ele mantém uma glicemia muitas vezes alta, tem aquele colesterol, aquele triglicerídeo alto, faz dieta, não consegue emagrecer, e uma das causas pode ser a apneia do sono, porque dormir mal, certo, também não ajuda a emagrecer. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui com mais um especialista em saúde. A todos vocês, uma ótima semana.